Capítulo 121. Aulas particulares. Noah saiu do edifício de inventário. Ele estava imerso em pensamentos, mas não conseguia esconder a emoção que sentia. Eu realmente deveria encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Bem, pelo menos agora tenho os meios para melhorar todos os meus centros de poder. O corpo yin para o corpo, a runa Kezier para a mente, o Dark Vortex para o Dantian e as três formas do Azura juntamente com o feitiço Shadow Steps para seu estilo de combate. Ele estava ansioso para voltar para seus aposentos, mas havia outro assunto que precisava ser concluído. Noah foi até o prédio onde recebeu o token da academia. A mesma velha estava na mesa dentro da estrutura. Preciso indicar os cursos que pretendo frequentar e gostaria de pedir informações sobre um deles. Noah entregou sua ficha para a mulher que gesticulou para ele continuar. Cultivo geral, batalha real e estudo de bestas mágicas. Eu gostaria de saber mais sobre o curso de forja elemental. A mulher assentiu e escreveu algo em um bloco sobre a mesa. Ela então levantou a cabeça para olhar para Noah e falou com uma voz calma. Você precisa solicitar um professor externo, mas isso vai custar caro. Noah estava ciente desse aspecto e respondeu. Quanto? Ela organizou algum tipo de folha com inscrições antes de responder. Existe apenas um cultivador filiado à academia que ensina. Ele pede 300 créditos para cada aula particular. Muito. O que tenho dá para 10 aulas. Noah estava bastante em conflito sobre isso. Por um lado, ele já tinha tudo o que precisava para aumentar sua força nos próximos anos. Por outro, temia que sua falta de conhecimento na área de inscrição fosse um obstáculo para seus futuros avanços. Foda-se, é só dinheiro. Aceito. Como funciona então? A mulher escreveu uma linha na folha e depois fez o mesmo com a ficha. Pode demorar um pouco para ele chegar na academia. Basta assistir seus cursos normais, o token já tem horário armazenado nele. Você será informado quando o professor solicitado chegar e você pagará diretamente a ele. Noah pegou o símbolo de volta e fez uma reverência. Ele voltou apressadamente para seu alojamento. Não houve aulas durante toda a semana e Noah tinha muitas técnicas para acompanhar. Ele olhou primeiro para o corpo yin, mas descobriu que era necessário cultivá-lo à noite. Como ainda era meio-dia, ele optou por inspecionar o feitiço de nível 0. Passos de sombra, cria pequenos círculos feitos de respiração sob seus pés. Pisar neles irá impulsioná-lo em alta velocidade na direção desejada. Era um feitiço do tipo movimento, poderia melhorar muito o trabalho de pés de Noah, tornando sua arte marcial rápida mais mortal. Também havia outro motivo para ele escolher, era totalmente compatível com seu voo pelas asas de eixo. Noah concentrou-se no diagrama e memorizou-o em 2 horas. Afinal, era um feitiço de nível 0, aprendendo o que não demorou para Noah que já estava na metade do primeiro nível do mar da consciência. Noah se levantou e replicou as linhas do diagrama em sua mente. Energia mental e respiração foram gastas, mas sua quantidade não foi muito. Esse consumo é totalmente sustentável em lutas longas, eu só preciso treinar nele. Um pequeno círculo preto apareceu sob sua sola quando Noah levantou o pé no ar. Noah pisou nele e empurrou com força média. O anel quebrou, mas Noah pulou até o teto da sala, bloqueando o impacto com as mãos. Definitivamente vale o consumo, eu deveria treinar mais em um espaço aberto. Talvez eu já consiga pegar algumas missões simples. Ele tentou mais algumas vezes, se acostumar com a sensação da ativação do feitiço e então mudou seu foco para a arte marcial. 3 formas do Azura, consiste basicamente em 3 técnicas que devem ser implementadas na minha arte marcial para melhorar sua classificação. No entanto, não tenho certeza se tenho respiração e energia mental suficientes para usá-la. Eu deveria apenas memorizar os movimentos por enquanto, vou tentar suas proezas reais fora da academia. Noah treinou nas 3 formas, seus sabres balançando pela sala enquanto se moviam de acordo com as instruções da arte marcial. Ele podia sentir claramente que havia um poder incrível por trás das posições e tentou misturá-las com sua arte já dominada. No final, a noite chegou. Noah não podia esperar mais e enfiou um pouco de comida do seu anel espacial na boca, e sentou-se no chão com o pergaminho do corpo yin aberto na frente dele. Primeiro preciso escolher onde a absorção deve começar. Geralmente é aconselhável distribuir igualmente a respiração no corpo, mas tenho certeza de que meus 7 pontos de acupuntura sabem o que fazer. Seus pontos de acupuntura reabasteceram o respiro em seu corpo assim que foi usado. No entanto, desde que ele atingiu
Estágio líquido. Breá tornou-se bastante inútil na batalha. Noah concentrou-se em seus pontos de acupuntura. O método de absorção do corpo Yin era semelhante à sua técnica de cultivo de vórtice escuro. O vórtice das trevas foi criado consumindo parte de sua respiração para atrair outro de sua mesma espécie. O corpo Yin criava um vórtice que girava em um certo ritmo que atraía apenas o sopro do elemento escuridão e o distribuía em certas partes do corpo. No método do corpo Yin, o foco estava na medula óssea. Noah não precisou criar um vórtice, pois já tinha 7 deles e se concentrou apenas em mudar o ritmo de rotação. Foi difícil no começo, pois mesmo um pequeno erro interromperia a tração do respiro. Depois de tentar por 4 horas, Noah finalmente conseguiu controlar um de seus pontos de acupuntura para seguir o ritmo descrito. Uma sensação fria envolveu suas costas. A respiração que foi absorvida enviou calafrios por sua espinha. À medida que mais e mais respiração entrava no vórtice, o ponto de acupuntura abaixo dele começou a escurecer. Uma onda de frieza invadiu Noah. O novo Breat percorreu seu corpo e venceu por completo aquele que já estava armazenado pelo método dos 7 infernos. Aos poucos, aquele espaço vazio foi sendo preenchido por um gás escuro e frio. Capítulos 122 a 122. Daniel. Uma vez que o corpo Yin era um método de nutrição do corpo específico para o elemento escuridão, era óbvio que a respiração absorvida seria desse mesmo elemento. O método dos 7 infernos não fazia distinção entre eles e armazenava livremente respiração de vários tipos, mas, com o novo método, essa respiração tornou-se um obstáculo para o avanço do corpo. O gás escuro lentamente encheu seu corpo, baixando sua temperatura. Noah suportou o frio e empurrou o novo Breat em direção ao Dantian. O Dantian então refinou o gás e o dispersou através de seu sistema esquelético. Seus ossos começaram a emitir uma aura suave que lentamente nutriu as outras partes de seu corpo. Então é assim que se sente ao usar um método que requer o Dantian. O refinamento do Dantian era necessário para que o processo tornasse inofensivo o frio respiração absorvido por seu acuponto. Se seu corpo tentasse assimilá-lo diretamente, isso criaria muitos danos. Noah continuou a praticar no corpo Yin pelo resto da noite, tentando automatizar o procedimento. Quando o sol nasceu, terminando a noite, Noah conseguiu usar 2 de seus 7 pontos de acupuntura para a parte de absorção. Ele se levantou e sentiu o fôlego acumulado em seus ossos lentamente nutrindo seu corpo. Era uma sensação fria, mas Noah não sentiu o menor mal-estar. Por outro lado, ele estava sentindo seu corpo ficando mais forte. Tanto tempo se passou desde a última vez que treinei meu corpo. Isso é bom. Ele sorriu apreciando a sensação de seu fortalecimento. Não importa a proeza de batalha, eu vou me acostumar com minhas novas técnicas de qualquer maneira durante a aula de batalha real. No momento, devo me concentrar em aumentar o nível dos meus centros de poder antes de perder tempo em algumas missões inúteis para a academia. Foi o que ele fez na semana livre antes do início das aulas. O dia foi reservado para Runa Kezier e sua arte marcial, enquanto a noite foi passada tentando cultivar Dantian e corpo através de suas 2 técnicas. Quando a semana livre terminou e Noah saiu de seu alojamento, sua aura habitual parecia ainda mais fria e sua pele estava pálida, mas não de uma forma doentia. Enquanto se movia em direção ao prédio, notou que as ruas da academia estavam lotadas de jovens estudantes que ele nunca tinha visto antes. Parece que o período de teste geralmente é um intervalo para os alunos. Eles estavam todos de volta para suas famílias ou fora fazendo missões para a academia. Juni chegou atrás dele e tirou suas dúvidas. Ela tinha olheiras ainda maiores do que na semana passada, mas seus olhos pareciam mais focados. Eu não vi vocês dois por uma semana inteira. Não me diga que você passou todo esse tempo cultivando. Ruth chegou com seu irmão. A resposta para sua pergunta era bastante óbvia, vendo o aspecto de Noah e Juni. Você deveria aproveitar mais a vida. Somos jovens e talentosos. Não podemos desperdiçar nossos melhores anos assim. Juni balançou a cabeça e bufou enquanto Noah se limitava a olhar à sua frente. Aproveite a vida. Nem sei quando a família Balvan vai me encontrar. O rosto de Reza apareceu em sua mente e algumas de suas emoções reprimidas foram acesas novamente. Aposto que o papai está muito desesperado com o desaparecimento de Fabian. Que pena, estou muito fraco para fazer um movimento contra uma família nobre de tamanho médio. Alguns traços de intenção de matar começaram a ser exalados de sua figura. Porém, antes que alguém próximo a ele pudesse perceber,
Uma grande comoção invadiu uma das ruas próximas à sua posição. Dezenas de estudantes cercaram um homem alto de cerca de 19 anos. Ele tinha cabelo prateado curto e um corpo esguio. Um sorriso caloroso estava em seu rosto enquanto ele cumprimentava aqueles que vinham recebê-lo. Sua aura também era quente e ardente, o que melhorava sua figura aos olhos dos outros. Ruth suprimiu um grito excitado e sussurrou para June. Aquele homem é Daniel. O prodígio da família Wood. Dizem que não apenas sua família é uma das mais ricas entre as famílias nobres de grande porte, mas também o aluno mais forte da academia. Pense nisso, ele tem o recorde nos testes de entrada na caça com 110 lagartos terrestres mortos. June ficou sem palavras e apontou para Noah, atrás dela. Mas ele quebrou esse recorde. June não segurou a voz, então todos os alunos perto dela ouviram o que ela disse. Os sussurros começaram a ressoar entre os vários grupos de alunos até que, finalmente, essas palavras chegaram aos jovens que cercavam Daniel. Alguém quebrou o recorde de Lord Daniel? Aposto que ele estava lutando contra formigas. Mas ouvi dizer que eles eram yetis, nascidos no gelo. Sua força é bastante semelhante à dos lagartos da terra. Bobagem. E mesmo que eles tenham feito isso, Lord Daniel tinha menos de 17 anos quando fez essa façanha. Todos nós devemos nos lembrar disso. Mas esse Vance não tem nem 16 anos aparentemente. O silêncio reinou nas ruas e June sentiu um olhar frio em suas costas. Ela se virou e viu Noah olhando para ela com o mesmo olhar que ele tinha quando eles lutaram. Sinto muito, ok? Vou compensar isso em algum momento. Só não penso muito nas consequências das minhas ações. Ela se curvou ao dizer essas palavras. Noah se sentiu como um velho repreendendo uma criança e suspirou alto enquanto massageava as têmporas. No entanto, alguns olhares e gestos que apontavam para ele já começavam a aparecer entre os alunos. Ele então sentiu um olhar abrasador sobre ele e virou a cabeça naquela direção. Seus olhos inevitavelmente cruzaram com os de Daniel e eles se encararam por um minuto inteiro. Noah sentiu que a natureza de Daniel era completamente diferente da dele. Ele não sabia explicar o porquê. Era mais um instinto do que uma sensação. Ele é mais forte do que eu? Bem, ele é pelo menos 3 anos mais velho. Noah sentiu que a força de Daniel estava um pouco acima da dele. Ele não tinha certeza se poderia vencê-lo. Depois de seus olhares, Daniel começou a falar. Então, você deve ser o Vance. Por que você não se junta a mim e meus amigos para um drink? Oh, você pode trazer seu grupo também, quanto mais, melhor. O sorriso de Daniel começou ainda mais brilhante quando ele gentilmente perguntou isso. Ruth se virou para olhar para Noah com uma expressão ansiosa, mas ele respondeu imediatamente antes que qualquer súplica chegasse a seus ouvidos. Não, eu tenho uma aula agora. Após essas palavras, ele caminhou em direção ao prédio designado entre os olhares maravilhados dos outros alunos. Capítulo 123 a 123. Noah entrou no prédio e sentou-se em uma das cadeiras mais distantes da mesa do professor. Megan já estava lá esperando todos os alunos se reunirem. June chegou logo depois e sentou ao lado dele. Por que você não se juntou a Daniel? Noah respondeu em um tom calmo. Porque eu tive uma aula. Mas ele não é a pessoa mais famosa da academia. Noah encolheu os ombros. Devo me importar? Bem, a aparência é muito importante para os nobres. Há uma grande chance de o grupo dele retaliar. Noah encolheu os ombros novamente e se concentrou em Megan. O curso durou algumas horas com o professor explicando o uso mais comum dos vários centros de poder. Depois disso, Noah voltou para seu alojamento e descobriu que o aviso de June estava certo. 2 estudantes do sexo masculino estavam parados na frente de sua acomodação com sorrisos em seus rostos. Você acha que quebrar o recorde de Lord Daniel lhe dá o direito de ignorá-lo? O outro continuou. Lord Daniel é muito gentil e não se importa com essas coisas, mas você claramente o desrespeitou esta manhã. É melhor você nos seguir e pedir desculpas na frente dele. Noah entendeu parte da situação. Eles querem ganhar pontos com aquele cara me usando como sacrifício. Noah balançou a cabeça e falou em um tom indiferente. Ei, qual é o significado de ferimento grave de acordo com as regras da academia? Os 2 alunos ficaram um pouco surpresos com suas palavras e responderam honestamente. Bem, qualquer lesão permanente, é claro. Noah assentiu e empunhou seus sabres. Eu só quero cultivar em paz, mas se você me forçar, vou quebrar seus 2 braços e pendurá-lo na prancha deste lado do rio.
Os dois alunos ficaram sem palavras por um momento antes de explodirem uma gargalhada sonora. Quem você pensa que é? Se você me tocar, ele não conseguiu terminar sua frase, pois Noah já havia aparecido na frente dele. O cabo de seu sabre atingiu com incrível impulso a boca do estômago do aluno. O aluno caiu de joelhos e começou a vomitar. Noah agarrou sua cabeça e a esmagou no chão, fazendo-o desmaiar. O outro aluno ficou com medo e se virou para fugir. Noah atacou novamente. Um pequeno círculo preto apareceu sob seu pé, acelerando seu ataque. Ele imediatamente chegou atrás do outro aluno e atingiu fortemente sua nuca com o lado sem lâmina de seu sabre. Ele desmaiou no local devido ao impacto do ataque de Noah. O feitiço Shadow Steps com certeza útil. Ele havia usado o feitiço de nível 0 em ambas as investidas para obter um impulso maior e os efeitos o agradaram muito. Agora, vamos cuidar desses dois. Uma grande comoção ocorreu naquele dia na academia. Um dos novos alunos carregou dois de seus veteranos na prancha no centro da área de hospedagem. Os idosos estavam inconscientes e, o mais importante, nus da cabeça aos pés. O novo aluno então os pendurou de cabeça para baixo no quadro e foi embora indiferente. Eu realmente peguei leve demais com eles. Noah suspirou, ele estava de volta em seu quarto. No final, ele não quebrou os braços deles, ele ainda estava muito cauteloso com a ameaça de Tadeus. Bem, eles deveriam ter aprendido a lição pelo menos. Se algum dia eles voltarem para causar mais problemas, serei mais duro com meus métodos. Ele estava de bom humor desde que teve a chance de testar seu novo feitiço, seus efeitos foram como ele havia previsto. Eu deveria ser capaz de voar por mais tempo, já que posso usar continuamente os passos da sombra no ar. Acho que terei que fazer mais experimentos assim que escolher uma missão. Ele passou o resto do dia treinando, acordando cedo para assistir ao verdadeiro curso de batalha. Havia muitas pessoas nas ruas da academia e a maioria olhava para Noah antes de sussurrar em seus grupos. Todo mundo agora deve saber que não devo me incomodar, que bom. Sua mensagem parecia ter sido totalmente transmitida, pois ninguém ousava cruzar seus olhos. Foi uma boa luta. Com exceção de Junho, é claro. Não foi realmente uma luta. Junho assentiu e continuou a avançar. Precisamos de um sparring no curso de hoje. Posso contar com você para isso. Noah pensou um pouco e então acenou com a cabeça depois de acrescentar algo. Contanto que você cuide da sua boca de agora em diante. O tempo passou pacificamente para Noah na academia. Ele frequentava suas 3 aulas semanais e depois passava o resto de seu tempo cultivando. Seu conhecimento sobre bestas mágicas tornou-se mais vasto, assim como sua experiência no tópico de cultivo. Sua força também aumentou constantemente e, com June como sua parceira de treino, ele se acostumou bastante com as mudanças em seu estilo de luta. Quase 2 meses se passaram desde sua entrada na academia e era hora de ele cumprir uma missão. Noah estava parado na frente do quadro com uma expressão pensativa. Desde os acontecimentos com os seguidores de Daniel, ninguém mais o incomodou. Adicionando isso à sua aura cada vez mais fria, não era de admirar que poucas pessoas se aproximassem dele. No entanto, se eles querem algum tipo de vingança, acredito que este será o melhor momento. Todas as missões que ela poderia aceitar estavam fora do terreno da academia. Se os 2 alunos conseguissem de alguma forma armar uma emboscada contra ele, as coisas poderiam ficar complicadas. Eles precisariam de um homem lá dentro. Bem, mesmo que eles planejem algo, vou apenas usar esta chance para testar meu progresso. O juramento que eles fizeram dizia respeito à academia. As informações sobre os seus alunos eram bastante livres para divulgar. No final, ele escolheu a missão de caça com maior recompensa e se dirigiu para a saída da academia. Ele sentiu alguns olhares sobre ele e um deles era especialmente intenso. Aqui está o homem por dentro. Noah se virou para olhar naquela direção apenas para ver Samuel Mulos calmamente sorrindo para ele. Ele então colocou seu token na passagem para o lado de fora e saiu apressadamente da academia. Vendo isso, Samuel pegou uma tábua de madeira e aproximou da boca. Ele saiu. Divirta-se. Capítulo 124-124. Primeira forma. Noah correu a toda velocidade em direção ao local designado para sua missão. Ele teve que derrotar um bando de tigres solares de nível 3 que ocupavam um lago na área perto da academia. Como essas bestas mágicas perturbaram o ambiente do lago, muitas plantas preciosas foram perdidas e a academia emitiu uma missão para restaurar a zona do jeito que estava. No entanto,
O foco de Noé não estava na estrada à sua frente, mas sim nos galhos acima. Assim que pisou na floresta Aroliaque, sentiu que alguém o estava observando. Essa sensação não parou enquanto ele se movia, mas apenas se tornou mais real. Ele podia sentir claramente que alguém o estava seguindo. Desta vez, não vou deixá-los ir com apenas um pouco de humilhação pública. Os olhos de Noé brilharam e ele descobriu a parte superior do corpo. Anéis pretos apareceram sob seus pés e sua velocidade aumentou drasticamente. Sua figura se distanciou dos perseguidores e eles aumentaram o passo para manter a visão dele. Noé zigue-zagueou entre as árvores, tornando sua figura difícil de seguir. Em algum momento, ele alcançou um grande baú e foi atrás dele. Passos de sombra ativados e fumaça preta foi liberada de suas pernas enquanto ele saltava com força no ar. Com os dois feitiços fortalecendo seu salto, Noé atingiu uma altura de 15 metros em um instante. Então, dois pares de asas saíram de suas costas, que o carregaram até o topo da árvore onde ele estava escondido. Ao chegar ao galho mais alto, ele usou sua energia mental para encobrir sua presença e ficou parado, esperando por seus perseguidores. Esse uso da energia mental foi uma das habilidades que ele aprendeu no curso geral de cultivo. Como a energia mental pode ser usada para inspecionar coisas, é claro que pode ser usada para escondê-las. No entanto, só poderia se esconder de energias mentais mais fracas. As mais fortes apenas quebrariam sua ocultação. Seus perseguidores passaram direto por sua posição. Seus movimentos foram rápidos demais para que percebessem que ele havia desaparecido. Noé observou friamente enquanto as figuras avançavam e, somente quando teve certeza de que ninguém notou sua posição, começou a segui-los. Da presa, ele se tornou o caçador. Ao se aproximar deles, percebeu que pararam depois de algumas centenas de metros. Eles estavam discutindo, em voz alta. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça com o mau desempenho deles na emboscada. Estou lhe dizendo que ele deve ter ido naquela direção, não há como eu ter perdido. Mal, aquele cara conseguiu superar o recorde de Lord Daniel nessa idade, não ficaria surpreso se ele soubesse alguns truques. E o que os truques poderiam fazer com 10 de nós? Somos nobres. Ele é apenas um Zé Ninguém com um pouco de talento. Norton, se você realmente acha que algum plebeu sem antecedentes pode superar Lord Daniel, então você realmente merecia ser enforcado no... Se você falar sobre isso de novo, eu juro que... Ele não conseguiu terminar sua frase, pois uma figura alada apareceu atrás dele em alta velocidade. Noé o atacou com a parte sem lâmina de seus sabres, acertando os ombros do aluno e quebrando seus ossos com impacto. O aluno caiu no chão soltando um grito doloroso, mas Noé simplesmente pisou em sua cabeça. A estudante desmaiou com o impacto. Os outros perseguidores olharam para a figura de Noé com medo. Seus dois pares de asas juntamente com sua expressão fria causaram arrepios na espinha. Noé virou o jovem abaixo dele e apontou os pés sobre os joelhos. Então, ele agarrou seus tornozelos e puxou com força. As pernas do aluno arquearam no ângulo oposto, liberando sons de estalos. Noé então ergueu o olhar para os outros alunos e falou: Sabe, eu estava realmente tentando ser um bom aluno, mas parece que vocês pensam muito bem de si mesmos. Não se preocupe. Eu vou consertar esse seu comportamento. Um dos alunos reuniu coragem e gritou com os outros de seu grupo. Ele está sozinho e somos 9. Vamos ensinar-lhe o seu lugar. Os outros jovens recuperaram um pouco de sua confiança e começaram a empunhar suas armas, mas Noé já havia cobrado contra eles. Ele imediatamente apareceu na frente daquele que parecia o mais forte do grupo e cortou diagonalmente em seu peito. O sangue escorria, mas a ferida parecia bastante superficial. Noé ainda estava se segurando. O jovem recuou alguns passos e um morcego se materializou atrás dele. Este o empurrou no chão e Noé chutou seu rosto algumas vezes. Sangue e dentes caíram no terreno. Noé parou apenas quando teve certeza de que o aluno havia desmaiado. Nesse momento, uma bola de fogo disparou em sua direção. Este apareceu em sua trajetória e suportou o poder do feitiço. Seu corpo quebrou em muitos pontos, mas se recompôs quase imediatamente. Noé saltou através de seu companheiro de sangue e atirou na direção do mago de fogo. Eco havia sido absorvido em seu corpo fazendo as asas reaparecerem em suas costas. 8 alunos permaneceram. Eles eram inexperientes, mas ainda equipados com feitiços e artes marciais. Como Noé não podia usar a forma demoníaca por medo de matá-los, ele aproveitou a chance para testar as melhorias em seu estilo de luta.
Noah atacou o mago de fogo implacavelmente. Aos olhos do aluno, os sabres de Noah se multiplicaram. De 2 ataques eles se tornaram 4, e de 4, 6. Ele não entendia como todos esses ataques não eram ilusórios, mas completamente reais. Em poucos segundos, o ombro do mago foi perfurado e Noah deu um soco forte em seu rosto. Sua boca se distorceu e ele recuou, mas Exu o bloqueou no chão, dando tempo para Noah neutralizá-lo. Os outros 7 já o haviam alcançado e atacando com grande destreza. Como todos estavam perto dele, o uso de feitiços com um amplo alcance de efeito era limitado, pois machucaria os membros do grupo. Tornou-se uma batalha de artes marciais. Primeira forma do Asura, ataque sem fim. Noah cortou loucamente os alunos que o cercavam. Sua respiração e energia mental se esgotaram rapidamente à medida que mais e mais lâminas apareciam no ar. 7 alunos atacaram Noah em todas as direções, mas cada um de seus ataques foi bloqueado e contra-atacado. A figura de Noah estava cercada pelas imagens posteriores de seus ataques do que colidiram com todos os 7 ao mesmo tempo. Capítulo 125-125 Interrogatório Asura era uma besta mágica humanoide com 3 cabeças e 6 braços. As 3 formas do Asura, como uma técnica de nível 4, poderiam inerentemente melhorar a arte marcial de um cultivador multiplicando seus ataques até atingirem o número de armas do Asura. Cada forma, por outro lado, tinha efeitos mais surpreendentes. A primeira forma pode aumentar o número de ataques em grande quantidade, criando pós-imagens materiais através da respiração do cultivador. No entanto, lutar dessa forma representava um fardo pesado na mente do cultivador. Noah estava lutando contra 7 pessoas ao mesmo tempo, sua energia mental esgotada para ajudar sua concentração em seus vários oponentes. Ele não cometeu nenhum erro, porém, não houve falhas em seu estilo de combate. Ele já estava acostumado a dividir seus sentidos com o companheiro de sangue, então foi mais fácil para ele aprender a primeira forma. Pouco a pouco, todos os alunos foram empurrados para trás com muitos pequenos cortes aparecendo em seus corpos. Na percepção de Noah, era como lutar contra cada um deles em uma batalha de 1 contra 1. Eu não acredito que qualquer um deles possa igualar minha proficiência. Ele empunhava um sabre desde os 8 anos de idade e lutava sem parar desde aquele momento. Não havia como alguns garotos mimados igualarem seus golpes. Em cerca de 30 minutos, os 7 alunos estavam todos de joelhos, cobertos de ferimentos. Noah bebeu uma poção para reabastecer sua energia mental. A luta quase a esgotou completamente. A arte marcial é incrível, mas ainda não consigo usá-la. A primeira forma é o limite do meu nível atual. Ele estava suando profusamente e seu dantian estava quase vazio, mas conseguiu derrotar todos os jovens sem feri-los gravemente. Ele se aproximou de um deles e o pressionou no chão. Então ele apontou seus pés em suas junções e arqueou seus membros em seu ângulo oposto. Estalidos e gritos ressoaram naquela área da floresta enquanto Noah começava a quebrar os braços e as pernas de cada um dos agressores. Então ele os amarrou na árvore maior e lentamente os despiu. Os alunos estavam chorando, implorando por misericórdia ou xingando em voz alta. Eram 8 homens e 2 mulheres, todos amarrados, nus e com os membros quebrados. Noah falou com o grupo. Eu acredito que você não vai morrer só por causa dessas feridas e seus membros vão ficar bem depois de algumas semanas de descanso. Vou terminar minha missão agora, vou cuidar de você quando voltar. Mais maldições foram lançadas de suas bocas, mas Noah simplesmente se aproximou daqueles que falaram e os socou até que todos os dentes caíssem. O silêncio reinou no grupo de alunos empatados após aquele tratamento. Noah então fingiu seguir seu caminho. Mas em vez disso, escondeu sua presença depois que ele estava longe de sua vista e voltou para a árvore onde eles foram contidos. Ele se sentou em um dos galhos e meditou para reabastecer seu dantian enquanto sua atenção estava nos alunos. Aquele filho da puta. Como ele é ousado em calha a boca. Isso é tudo culpa sua. Eu nunca deveria ter seguido você nesta missão suicida. Eu concordo, esse cara é simplesmente muito assustador. Assustador? Aquele cara é um demônio disfarçado de humano. Ele nem poupou Val Iliad esse tratamento. Os olhos dos machos focalizaram inconscientemente os corpos nus das 2 meninas que choravam e tentavam cobrir seus corpos. No entanto, seus membros estavam sem vida, não havia nada que pudesse esconder suas figuras.
Eu acredito que devemos parar de incomodar Vance. Eu, realmente não quero pensar no que aconteceria se perdêssemos outra vez para ele. Os alunos concordaram e Noah sentiu de sua posição acima deles. Parece que não vou ter que planejar uma maneira de matá-los secretamente. Noah cultivou por meio-dia e depois foi para o lago que sua missão indicava. Cerca de 15 tigres amarelos de 3 metros de altura ocupavam silenciosamente aquele território. De acordo com o que ele havia aprendido no curso das bestas mágicas, os tigres do sol armazenavam chamas em seus corpos que os forçavam a dispersar continuamente o calor com métodos externos. Era comum que sua espécie ocupasse um ambiente com água fria. Vou testar minha arte marcial um pouco mais. As criaturas de nível 3 perderam qualquer forma de ameaça aos olhos de Noah. Elas estavam simplesmente treinando para ele. Noah usou 20 minutos para matar todos os tigres e armazenou seus corpos em seu anel espacial como prova de sua missão bem-sucedida. Ele então descansou para retornar à sua forma de pico e voltou para os alunos. A maioria deles estava lutando para se libertar de suas amarras. Eles eram cultivadores afinal, suas feridas já haviam cicatrizado. Noah se aproximou deles lentamente e balançou a cabeça mostrando sua decepção. E Akel pensando que você tinha aprendido suas lições. Parece que você realmente não se importa com seus dentes. Os alunos tremeram, pois seus membros estavam quebrados. Eles eram impotentes para se opor a Noah. Merci, por favor. Eu prometo que nunca dei um chute o impediu de falar mais. Noah sentou-se na frente dos jovens nus e sorriu friamente olhando cada um deles diretamente nos olhos. Somente quando todos estavam de cabeça baixa, ele começou a falar. Eu acredito que Daniel não está ciente do seu plano, certo? Uma das meninas levantou a cabeça e falou em meio às lágrimas no rosto. Como ele pôde? Ele é generoso e gentil. Ele nunca um tapa atingiu seu rosto enquanto Noah continuava. Somente respostas curtas de agora em diante. Se eu quiser saber mais, vou perguntar. Depois de ter certeza de que eles entenderam, ele falou novamente. Por que todos vocês o seguem? Quero dizer, eu entendo que seu caráter e seu status são incríveis, mas isso não deveria ser suficiente para as pessoas me incomodarem apenas para melhorar seu relacionamento com ele. Os alunos baixaram a cabeça, sem vontade de responder. Noah suspirou. Parece que eu tenho que quebrar suas mãos e pés, também. Ele se aproximou de uma das garotas e segurou sua mão. Ele começou a aplicar pressão em seu aperto e a garota gritou de dor até que um dos garotos deu a ele o que ele queria. Espere. Daniel não é apenas talentoso e rico, ele também é o único mago da luz da academia. Capítulo 126 a 126. A cor do elemento de luz. Noah finalmente entendeu o motivo de seus instintos conflitantes. Talento, riqueza e um elemento raro. Não é de admirar que ele tenha tantos seguidores, seu futuro será extraordinário. Ele soltou a mão da garota e se levantou. Eu acredito que nenhum de vocês quer ser enforcado nu na prancha, certo? Os jovens balançaram a cabeça quase imediatamente. Bom, você deve saber que estou com pouco dinheiro ultimamente e isso me deixa muito vingativo. Será que você tem algum tipo de solução para o meu problema? Os alunos entenderam o significado por trás de suas palavras e retiraram um total de 2.000 créditos de seus dispositivos de armazenamento. Noah juntou os cristais e acenou para eles. Só uma última coisa. Vocês são meus veteranos, então devem ter uma acomodação melhor, estou certo? As acomodações foram decididas de acordo com a antiguidade dos alunos e a distância da nascente do rio foi escolhida com base em sua força na classe. No entanto, a academia permitia desafios entre os alunos se eles quisessem melhorar sua acomodação. Eles também poderiam ser negociados ou doados com a autorização de ambas as partes interessadas. Noah realmente não queria desafiar outros alunos, mas já que a chance se apresentava, ele não a desperdiçaria. Então, Kendi, vocês têm o mais próximo da nascente do rio? Os alunos se viraram para olhar para um dos meninos. Noah sorriu e se agachou na direção dele. O aluno entrou em pânico e começou a implorar. Não, por favor, minha família investiu tanto em meus estudos aqui. Tive que pagar uma quantia incrível para G. Noah parou e deu um tapinha em seu ombro enquanto balançava a cabeça. Eu sei, eu sei. O amor de uma família é importante na vida de um cultivador. O que são alguns dias pendurados na frente de toda a academia em comparação? O aluno empalideceu e cerrou os dentes. Tudo bem, mas um chute o atingiu no rosto.
Os olhos de Noah brilharam com uma luz fria enquanto ele concentrava sua energia mental no jovem. Um dia você o quê? Eu só queria cultivar em paz, mas você veio até mim, procurando problemas. Se não fosse pelas regras da academia, eu já teria matado todos vocês. Os alunos tremeram com a pressão de Noah. Eles sabiam que ele estava dizendo a verdade. Vou avisá-lo apenas uma vez. Se você se aproximar de mim novamente com más intenções, serei expulso de bom grado apenas para saborear o prazer de tirar suas vidas inúteis. Estamos claros? Sua pressão mental se intensificou. Pode-se dizer que a força de seu mar de consciência era incomparável entre aqueles de sua idade. Um por um, os alunos assentiram lentamente e Noah liberou a pressão. Já que temos um entendimento, digo que podemos voltar para a academia. Nossa história será que você foi emboscado por tigres do sol e que felizmente salvei você. Como você estava tão grato a mim, decidiu me tratar com sua acomodação, ok? Alguns deles tentaram reclamar, mas sua pressão se desenrolou novamente. Sabe, estou aberto a sugestões. Por exemplo, qual foi a sua história quando você terminou comigo? Não acredito que você tenha coragem de me matar. Eles tremeram, aceitando silenciosamente suas condições e Noah os ajudou a se vestir. As meninas choraram sem parar e os meninos mostraram apenas olhares de inveja ao ver Noah vestindo as mulheres. Noah foi completamente indiferente durante todo o tempo. Qual é o sentido de ser tão bonito se você é tão fraco? Por sorte, não sou totalmente novato em relação às mulheres. Ele viveu por mais de 40 anos no total. Mesmo sem considerar sua personalidade distante, os corpos das garotas daquelas jovens não o atraíam. Quando terminou de vestir todos os alunos, Noah tirou algumas roupas de seu anel espacial e as amarrou para formar um grande tapete. Então ele jogou os alunos sobre ele enquanto eixo saía de seu corpo. Um jovem e um grande morcego carregaram 10 alunos com membros quebrados pela floresta de Aroliak. O passo deles era lento, mas em meio de eles conseguiram chegar ao portão da academia. Noé colocou seu símbolo no chão e a passagem se abriu. Eixo voltou para seu corpo e Noah carregou lentamente o tapete lotado para o terreno da academia. Samuel ainda estava esperando lá com um sorriso no rosto que se transformou em uma expressão de espanto ao ver o resultado da emboscada. Noah o viu e colocou um sorriso no rosto. Ah, se não é o herdeiro da família Mulos. Venha aqui e cuide desses pobres alunos que felizmente salvei. Tenho um pequeno assunto para resolver com este. Noah agarrou aquele que tinha melhor acomodação e carregou indiferentemente até o prédio onde recebeu o token pela primeira vez. Samuel esperou Noah sair antes de se aproximar do grupo de alunos deficientes. Eles tiveram todos os membros quebrados e alguns deles perderam muitos dentes em suas bocas. O que aconteceu? Ele não pôde deixar de fazer essa pergunta. Os alunos abaixaram a cabeça até que uma das meninas falou com uma voz suave. Ele Sniff nos salvou de um bando de tigres do sol. A história foi obviamente inventada. Como poderia um bando de feras mágicas de nível 3 derrotar tão mal 10 alunos da academia? Samuel não era tão estúpido e respondeu a ela. Diga-me o que aconteceu. Vou relatar tudo a um professor e vamos arruiná-lo. Dessa vez, foi um dos alunos do sexo masculino que respondeu. Esquece isso, Samuel. Aquele cara luta como um demônio e teve espaço até para se segurar. Ele nem usou aquela fumaça preta que você falou. Eu só quero ficar longe dele. Enquanto isso, Noah havia chegado na frente da velha que lhe deu o sinal. Ela estava falando com um tom cético em relação ao aluno nas costas de Noah. Tem certeza de que você, Kentomon, quer trocar sua hospedagem pela Divance? Kentia respondeu suavemente. Sim, eu tenho certeza. A mulher suspirou e balançou a cabeça. Suas fichas, por favor. Capítulo 127 a 127. Professor era noite e Noah cultivava silenciosamente. 7 vórtices estavam em suas costas, constantemente absorvendo briate frio e escuro e empurrando em direção a seu dantian. Na frente de seu dantian, outro vórtice girava entre suas mãos unidas, absorvendo ainda mais respiração do ambiente. O processo de treinar seu dantian em seu corpo ao mesmo tempo foi bastante desgastante para seu mar de consciência e até mesmo o estresse em seu dantian não foi desprezível. No entanto, Noah resistiu. Quando amanheceu, Noé abriu os olhos. Um cesto de sua energia mental foi esgotado ele não sentiu nada além de cansaço do treinamento intensivo, mas já estava acostumado a isso. Um mês se passou desde os eventos com os outros alunos e Noah nunca relaxou.
Ele ocupou sua nova acomodação e fez o melhor uso da maior densidade de respiração, conseguindo praticar a técnica do vórtice escuro e o corpo yin ao mesmo tempo. Ele teve que rever seu cronograma de treinamento, pois teve que descansar depois de passar a noite inteira assim. Os avanços do meu corpo são melhores do que eu previ. Como eu já estava no auge do nível inferior, devo ser capaz de obter um corpo de nível 4 antes de completar 20 anos. Ele tinha a vaga sensação de que suas rápidas melhorias se deviam ao método dos 7 infernos. Noah deitou em sua cama e estava prestes a tirar uma soneca quando 2 batidas fortes ressoaram na porta de entrada. Problemas. Improvável dentro do terreno da academia. Ele foi abrir a porta apenas para ser assaltado pelo pior cheiro que já sentiu. Vômito, bebida, mija, sujeira, suor, todos esses odores misturados para criar o cheiro mais nojento do mundo. Noah inconscientemente segurou o nariz e olhou para a causa do cheiro. Havia um homem de meia idade na frente de sua porta. Ele tinha cabelos longos e oleosos, sua barba era crespa e cheia de sujeira. A caspa estava por toda parte em seu rosto, mas, em vez de ser branca, era marrom amarelada devido ao suor fedorento que continuamente saía de seus poros. Suas roupas estavam esfarrapadas e cheias de buracos. Noah reconheceu algumas manchas escuras nelas que exalavam odores ainda mais fedorentos. Uma grande jarra, cheia de vinho, estava em uma de suas mãos e, nas costas, uma mochila esfarrapada pendurada aparentemente vazia. Noah ficou confuso e perguntou com a mão ainda no nariz. Você é? O homem cheirou e limpou os restos de muco com a manga da mão livre, acrescentando outra mancha escura em suas roupas. Eu sou o professor que você pediu. Você é Vance, certo? Estou aqui para ensiná-lo sobre o método de forja elemental. Noah ouviu suas palavras, mas ainda estava bastante duvidoso. Ele pegou seu token e, para sua surpresa, afirmou que seu professor solicitado havia chegado à academia. Senhor Ivor? O homem assentiu. Isso mesmo. Demorou um pouco para Noah aceitar a situação. No final, ele simplesmente se afastou da soleira da porta e fez uma leve reverência. Por favor, entre. Ivor ficou um pouco surpreso com seus modos e entrou no alojamento, sentando-se no chão próximo à entrada. A nova acomodação de Noah era mais luxuosa que a anterior. Tinha 3 quartos com uma grande banheira em um deles e uma cama confortável em outro. O último estava vazio e ele usava para treinar sua arte marcial. Ivor bebeu de sua jarra enquanto Noah fechava a porta e olhava para o homem no chão. Ele não podia deixar de pensar nele como um mendigo ao invés de um poderoso cultivador. Ivor tomou um grande gole e limpou a boca com a manga antes de falar. Damos créditos e vamos começar. Cada aula dura 1 hora, mas na maioria das vezes vou apenas tirar algumas das suas dúvidas. Noah pegou 300 créditos e os entregou a ele. MH, então você não tem nenhum talento no método Atunement e pediu para mim. Deixe-me dar alguns avisos primeiro. Este método está longe de ser perfeito. Envolve um fardo pesado na esfera mental. Um passo em falso e sua jornada como cultivador terminará. Ivor apontou para sua cabeça. Meu mar de consciência está cheio de rachaduras e não há esperança de curá-lo. Isso aconteceu devido à reação do método. Então não venha chorar para mim se você acabar na mesma situação. Você foi avisado. Noah não pôde deixar de imaginar a vida do homem à sua frente. Ele vive com uma esfera mental rachada o tempo todo. Não é à toa que ele acabou em tal estado. Ele deve estar em constante dor e ainda assim continua vivendo. Ele havia provado o sofrimento de um dano na esfera, sabia como era doloroso. Ele é realmente louvável por conseguir se manter são. O método de Atunement usa a respiração do mundo como linguagem para as inscrições. Leva anos de estudos e prática constante para imitar perfeitamente o comportamento dessa energia. Seus efeitos estarão então dentro do alcance do que o Breat permite. Por exemplo, digamos que você inscreveu uma arma com o método Atunement para torná-la mais afiada. Você precisaria aprender as palavras que o Breat usa para indicar essa qualidade e então escreva-o na arma. A arma inscrita ganhará a nitidez ditada pelo Breat. Ivor parou de falar e tomou outro longo gole de vinho. Ele respirou fundo por alguns segundos antes de continuar sua explicação. A nitidez da arma inscrita dependerá de quão precisa foi a tradução da linguagem do sopro e na forma material. Também nunca ultrapassará os limites do que o céu e a terra consideram como nitidez. Ele tomou outro grande gole. No entanto, no método de forja elementar, não existem tais limites. Capítulo 128 a 128.
Loucura. Imagine a inscrição como uma linha de texto. Você entende seu significado porque está escrito em uma linguagem que você pode ler. No entanto, palavras simples não podem expressar a linguagem da respiração, é por isso que os cultivadores usam inscrições em vez de palavras. O mesmo vale para a tinta usada na escrita. A tinta normal não pode conter o verdadeiro significado por trás das palavras do respiro. Então, de que seria feita a tinta para as inscrições? Ivor bebeu um gole de vinho, esperando a resposta de Noah. Apenas a respiração pode ser usada para escrever sua linguagem. Ivor assentiu. Isso, mesmo. No entanto, na forja elemental, é a vontade do cultivador que dita o efeito da inscrição. Não há necessidade de tradução ou compreensão. O cultivador define o significado por trás de sua escrita. Noah se sentou no chão diante de Ivor e pensou profundamente. No método de sintonização, um cultivador aprende a ouvir a respiração e copia seu significado, escrevendo com a própria respiração. Na forja elemental, o cultivador escreve seu próprio significado. Não é de admirar que seja necessária uma forte vontade para criar um efeito satisfatório. Uma dúvida se formou em sua mente e ele ergueu o olhar para encarar o professor. Qual é a tinta na forja elemental? Ivar assentiu novamente e continuou sua explicação. Este é um dos primeiros problemas do método. Mesmo que um cultivador tenha uma vontade que iguale o céu e a terra, será inútil se lhe faltar a tinta que possa sustentar o significado de suas palavras. Porém, somente o respirar pode dar origem a efeitos tão maravilhosos. Ivor tirou um livro imundo de sua mochila e o entregou a Noah. Você pode imaginar que a respiração do céu e da terra nunca seguirá as instruções de um cultivador, mal permite que alguns deles ouçam sua linguagem afinal. É por isso que, se você quiser usar o método de forja elemental, você precisa roubar o fôlego do céu e da terra. Ivor apontou para o livro e Noah o abriu cuidadosamente. Ele estava tão absorto no discurso que desconsiderou totalmente o mau estado de suas páginas. Dentro dele, foi ilustrada uma descrição de uma técnica para absorver respiração refiná-la. Noah leu com os olhos arregalados antes de falar com uma voz incrédula. Isso é realmente possível. Ivor assentiu, soltando uma pequena risada. Esta é apenas a primeira parte do método. Permitirá que você armazene a tinta necessária para a inscrição. Então, será a hora do forjamento. Mas não quero aumentar minha dor de cabeça para explicá-lo antes que você esteja sucesso nesta parte. Ivor se levantou e se preparou para sair pela porta quando Noah o deteve. Como sei que tudo isso é possível? Pelo que li aqui, muitos desses processos estão em conflito com as teorias sobre o cultivo. Ivor bufou e tirou uma pequena faca embainhada de sua mochila. Você já viu uma arma escrita antes? Noah assentiu e se concentrou na faca. Esta é minha obra-prima e o único produto estável que consegui forjar. Fiz isso imbuindo meu significado de nitidez. Ele desembainhou a faca a menos de 1 centímetro e rapidamente a colocou de volta dentro da capa. Se você decidir desistir, eu quero o livro de volta. Ivor saiu do alojamento, deixando um confuso Noah ainda sentado no chão. Ele tem lesão cerebral? Não senti nada daquele gesbaque. Ele parou seus pensamentos porque ouviu um baque atrás dele. Ele se virou e suas pupilas se contraíram olhando para a cena. A cama foi cortada em duas e uma longa placa vertical estava na parede atrás dela. Que porra é essa? Quando isso aconteceu? Noah se levantou e inspecionou a cama. Foi um corte limpo e alguns traços residuais de briata ainda estavam lá. Noah olhou novamente para o livro em suas mãos. Sua expressão ficou séria. Eu suportei a forja dos 7 infernos porque minha família queria retardar minhas melhorias. Não vejo nada de errado em fazer algo tão perigoso porque o céu e a terra querem fazer o mesmo. Ele se sentou na cama quebrada e começou a ler as páginas. Absorção e refinamento da respiração no mar da consciência. Isso é loucura. A técnica criou um meio para que a esfera mental absorva a respiração do ambiente e a refina como uma forma pessoal de energia para o cultivador. Mas o mar da consciência é quase imaterial. Como pode armazenar algo tão poderoso? A esfera mental era a parte mais independente de um cultivador. Mesmo no Dantian, o respiro se oporia ao ato de compressão, mantendo sua natureza, o que faria com a esfera mental se fosse refinado ali. Talvez tenha sido assim que a esfera de Ivor rachou. Noah memorizou a técnica e decidiu tentar. Vamos começar com o tamanho de meia unha. Noah concentrou-se e sua figura meio transparente em seu mar de consciência abriu os olhos.
Noé se moveu em direção ao fundo do mar, em sua parte mais profunda. Aqui deveria haver menos danos em caso de falha no procedimento. Sua figura se agachou e tocou a esfera com as mãos. Lentamente, as mãos começaram a transpor a borda das paredes, mergulhando na substância de sua esfera. Depois de alguns minutos, as mãos saíram das bordas do mar da consciência, direto para o mundo material. Noah sentiu suas mãos sendo desintegradas pela pressão do mundo exterior, mas a água dentro do mar entrou em seu corpo etéreo, reconstruindo-as. Noah suportou a dor e rapidamente fez um gesto que gastou ainda mais energia mental para criar uma força de sucção no mundo exterior. Em poucos segundos, um pequeno fio de breate preto alcançou suas mãos e usou o corpo semi-transparente como uma conexão para entrar em seu mar de consciência. A respiração foi cercada pelo mar assim que entrou nas fronteiras da esfera mental e lutou loucamente para escapar das amarras. Em algum momento, ele se autodetonou, criando uma onda de choque que fez tremer toda a esfera mental de Noah. Noah interrompeu a técnica e abriu seus olhos reais, segurando sua cabeça devido à imensa dor que sentia. Capítulo 129 a 129. Maravilhoso. A técnica descrita no livro de Ivor era um método para conectar o espaço dentro do mar da consciência com o mundo exterior. O cultivador deveria usar sua projeção dentro da esfera mental como um elo por onde o alento deveria passar. No entanto, o mar da consciência era um espaço pessoal do cultivador, era sua própria mente, não um local apropriado para armazenar respiração. Mas o método de forjamento elemental fez exatamente isso, forçou o respiro do céu e da terra para fora de seu domínio e o refinou através da energia mental do cultivador, tornando-o uma forma de energia que poderia ser moldada como o cultivador desejasse. O Breá tinha vontade própria, porém, poderia até se opor aos avanços do Dantian. Não era de admirar que lutasse sem fim quando foi colocado dentro de um mar de consciência. Claro, uma falha em contê-lo levou a uma reação. Isso era precisamente o que estava acontecendo com Noah. A respiração que entrou em sua esfera mental autodetonou porque ele não conseguiu contê-la e isso causou o tremor da esfera. Ondas de dor dispararam da cabeça de Noah enquanto ele só podia suportá-las, esperando que sua mente se estabilizasse. Após cerca de 10 minutos, o tremor parou e Noah pôde se concentrar novamente. Ele estava incrivelmente pálido e suor frio estava em todo o seu corpo. Seus olhos azuis estavam vermelhos, mas sua expressão estava mais determinada do que nunca. Eu posso fazer isso totalmente. Eu só preciso ter mais cuidado e começar com quantidades ainda menores de respiração. Além disso, preciso estar no auge da forma toda vez que tento a técnica. Ele se forçou a comer uma pequena refeição e depois foi dormir para se recuperar do esforço. Demorou uma semana para Ivor aparecer novamente na frente dos aposentos de Noah. Ele bateu na porta e esperou por mais de 20 minutos antes de Noah abri-la. Ele sorriu um pouco vendo sua aparência. Noah estava pálido com grandes olheiras sob os olhos. Os olhos estavam inflamados e semicerrados e seus longos cabelos negros estavam desgrenhados. Eu não me importo se você quer sair agora. Eu tive que esperar muito para você abrir a porta, então isso conta como uma lição e eu quero ser pago. No entanto, Noah simplesmente bufou e respondeu, calha a boca e feche a porta. Eu fiz isso. Ivor estava prestes a retrucar quando entendeu o significado de suas palavras. Você o quê? Durante a última semana, Noah havia usado todo o seu tempo livre do dia para tentar o método e, no final, conseguiu armazenar um minúsculo fio de respiração em seu mar de consciência. Sua energia mental foi quase completamente consumida para torná-la inofensiva e sem vontade, mas ele conseguiu. Uma pequena bola preta do tamanho de 1/10 de um estava calmamente parada acima do mar em sua esfera mental. Ele emitia uma pressão muito superior às figuras de eixo que lentamente aumentava sua esfera. No entanto, isso também causou uma dor de cabeça constante que o levou à falta de respeito com Ivor. Me mostre para mim. Ivor ainda estava incrédulo e pediu alguma prova, mas Noah apenas bufou novamente. E como diabos devo fazer isso? Você só me deu um método para armazená-lo e refiná-lo. Eu nem sei o que fazer com essa coisa presa na minha cabeça. Ivor pareceu se lembrar de algo e tirou outro livro imundo da mochila, entregando-o a Noah. Noah leu apressadamente e sentou-se no chão para se concentrar. Dentro de seu mar de consciência, sua figura etérea se aproximou da bola de respiração. A energia mental foi gasta enquanto a água subia do mar e envolvia a bola. Noah estava usando todo o seu foco para inserir sua vontade no breate e finalmente relaxou quando sua energia mental e o breate se misturaram completamente.
O que restou nas mãos da figura de Noah foi uma bola azul escura. Ivor esperou ansiosamente por mais de uma hora na frente do Noah sentado. O processo demorou um pouco, mas ele não se importou, havia apenas expectativa em seus olhos. Noah lentamente abriu seus olhos reais e levantou o dedo indicador na frente de seu rosto. Uma pequena bola azul escura saiu de seu dedo e flutuou silenciosamente acima dela. Noah sentiu que poderia controlá-la como qualquer outra parte de seu corpo. Maravilhoso! Ivor gritou, interrompendo os pensamentos de Noah. Velho, acalme-se. Minha cabeça ainda dói. Como a respiração estava fora de sua esfera mental, a pressão havia desaparecido, mas ele ainda precisava descansar para se recuperar completamente. Mesmo assim, Ivor não se importou e aproximou-se cuidadosamente da bola de Breat, inspecionando-a com olhos brilhantes. Você é do elemento escuridão, estou certo? Noah ficou um pouco surpreso, mas assentiu. Eu imaginei que sim. Esse tipo de sombra só pode ser alcançado com um respiro preto próprio do elemento escuridão e uma energia mental azul cristalina. Você tem todos os meus elogios, sua vontade e energia mental devem ser de primeira linha para poder sucesso no método em uma semana. Ivor sentou-se e bebeu um gole de seu vinho habitual. Aquela bola que você criou é a tinta que você precisa para forjar o elemental. Claro, sua quantidade ainda não é a suficiente para fazer um forjamento adequado, mas você superou o primeiro obstáculo. Ele apontou para o Breat sobre o dedo de Noah. Essa mistura é uma forma de energia que pertence apenas a você. Não está ligada a nenhuma regra externa e é o principal material do método. O que você precisa fazer agora é continuar armazenando em seu mar de consciência para aumentar sua capacidade para que você pode acumular mais dele. Lembre-se, nunca se distraia enquanto acumula e sempre use seu foco completo para conter a respiração. Você está roubando do céu e da terra, eles não vão parar por nada para destruir sua esfera mental e tomar sua vida com ele. Capítulo 130 a 130. Banho espere, o que você quer dizer com isso? Noah guardou a bola azul escura de volta em seu mar de consciência. A pressão voltou e, com ela, a dor, mas ele suportou como fazia com qualquer outro tipo de treinamento. Se armazenar respiração na esfera mental pudesse acelerar seus avanços, Noah suportaria de bom grado a dor que isso causava. Bem, você realmente pensou que poderia tirar o fôlego sem consequências? Suas tribulações serão muito mais perigosas do que as de outros cultivadores. Isso está registrado nas várias experiências com o método. Noah ficou irritado de novo. Gravou onde? Ivor pareceu pensar em algo e sorriu sem jeito antes de tirar outro livro de sua mochila. Parece que esqueci de te dar isso. Sabe, com o estado da minha esfera mental é fácil esquecer muitos detalhes. Noah pegou o livro e leu suas páginas. Houve muitos experimentos registrados com os insights dos cultivadores ao seu lado. Noah podia adivinhar vagamente que havia centenas de anos de testes registrados no livro. O valor desse conhecimento é imenso. Abrange desde maneiras de domar melhor a respiração até experimentos para aumentar sua densidade dentro do mar da consciência. Noah olhou novamente para Ivor. Ele não pôde deixar de se perguntar como um personagem tão miserável estava de posse de todos aqueles dados. Todo praticante do método de forja elemental tem acesso a todo esse conhecimento. Ivor tomou um grande gole da jarra antes de responder. Embora este método seja reconhecido como um ramo válido das escolas em relação às inscrições, as exigências são muito duras e os perigos que vêm com ele afugentam a maioria dos cultivadores. É difícil encontrar alguém com uma vontade forte e uma esfera mental robusta disposta a assumir tais riscos apenas para tentar um método incompleto. Os olhos de Noah se estreitaram. Você não respondeu à minha pergunta. Ivor tossiu levemente, colocando novamente o sorriso desajeitado anterior. Não há mais praticantes neste método, eles estão todos mortos ou mentalmente incapazes de ser úteis. Sou o único que ainda está tentando manter o método vivo, por isso me afiliei à academia. Eu precisava encontrar alguém que pudesse fazer o melhor uso de nosso conhecimento acumulado. Noah respondeu com uma voz suspeita. Não me diga, todos os praticantes morreram por causa do método. Bem, nem todos. Alguns desistiram de fazer inscrições ao longo do caminho. Digamos que apenas 9 em cada 10 morreram ou acabaram na minha condição. Noah olhou para Ivor por um longo tempo antes de suspirar. Não é como se eu tivesse outras opções. Além disso, se eu conseguir fazer algo como aquela faca, meu poder aumentaria exponencialmente.
Acho que agora sou o único herdeiro do método, estou certo? Ivor assentiu. O rosto de Noah tornou-se severo. Quero todos os dados, técnicas, aplicações e conselhos que você tem. Não deixe nada para trás ou nunca mais tentarei fazer algo tão perigoso novamente e seu precioso método se tornará história com sua morte. Ivor assentiu novamente. Combinado. Na verdade, eu já posso fazer de você meu discípulo e morar aqui com você. Posso lhe dar dicas toda vez que você tiver uma dúvida, enquanto você pode se concentrar completamente em aumentar a quantidade de respiração armazenada em seu mar da consciência. Noah balançou a cabeça. Não vou focar totalmente nisso. Na verdade, pretendo desacelerar, só esse tanto de briata é quase o meu limite. Não tenho intenção de apostar meu futuro em um método incompleto, vou continuar praticando nele apenas, porque deveria ser minha melhor esperança na criação de técnicas nos escalões mais altos. Ivor tomou um longo gole antes de mergulhar em seus pensamentos. Noah podia ver como o esforço o machucava enquanto ele continuava a beber da jarra de vez em quando. Após cerca de 10 minutos, Ivor deu-lhe a sua resposta. Parece a melhor opção. Fiquei muito empolgado ao ver que você conseguiu o primeiro passo em apenas uma semana. O caminho lento é o melhor neste método, pois um erro pode arruiná-lo para sempre. No entanto, defendo o que defendo, disse. Eu vou morar aqui e te ajudar sempre que você precisar de mim. Eu só preciso de alguns créditos para pagar o vinho. Você não deixaria seu pobre mestre sofrendo o tempo todo, não é? Noah revirou os olhos e respondeu. Quanto você precisa? Ivor coçou a barba e falou com voz suave. Cerca de 100 créditos por semana. Os olhos de Noah se arregalaram e ele não pôde deixar de levantar o tom para repreendê-lo. São mais de 400 por mês. Eu só tenho um pouco menos de 5.000 créditos. Que tipo de vinho você está bebendo para ser tão caro? Você não consegue encontrar outra maneira de aliviar sua dor? Ivor balançou a cabeça. É realmente muito caro, feito por um mestre de alquimia. Acho que posso diminuir um pouco a quantidade se você realmente não puder pagar. Ivor começou a contar com os dedos enquanto bebia grandes quantidades de vinho de sua jarra. Noah sentiu um pouco de pena olhando para ele e suspirou novamente. Ele está até disposto a sofrer para ver seu método sendo transmitido. Bem, eu sempre posso ganhar mais dinheiro com alguma missão específica enquanto não posso subestimar o valor de um cultivador experiente ao meu lado o tempo todo. Tudo bem, 400 por mês, nada mais. Lembre-se, eles precisam ser suficientes até mesmo para o seu suprimento de comida. Aqui, me dê todas as informações que você tem sobre o método de forjamento elemental. Noah entregou a ele 400 créditos enquanto Ivor descarregava todo o conteúdo de sua mochila. Eram mais de 10 livros, todos em péssimo estado. Ivor então começou a apontar para cada um deles, explicando seu conteúdo. Foi nesse momento que Noah se lembrou de algo e chamou a atenção de Ivor. Existe outra condição para você morar aqui. Ivor levantou a cabeça e esperou que Noah falasse. Você precisa tomar um banho. Noah disse, apontando para a banheira no outro quarto.